Eu lembro quando adolescente, vi um pastor pregando sobre oração e ele falou, você precisa argumentar com Deus a ponto de convencê-lo que você precisa de algo. Pensei, se eu tiver que convencer Deus, eu estou lascado. Falei, é uma disputa injusta. Ele já sabe o argumento que eu vou usar antes, você está preparado para tudo? Eu falei, quem que ganha uma discussão dessa? Quem que argumenta nesse nível? E eu percebi que embora a tentativa daquela pessoa fosse boa, a intenção fosse boa, muitas vezes algumas declarações que transformamos de uma forma absoluta, elas não são bem assim. Eu e você precisamos entender que o propósito da oração não é informar Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, quando no Sermão do Monte está ensinando sobre oração, ele diz, versículos 7 e 8, e orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Ou seja, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Então, na hora que você pedir, Jesus não está dizendo para não pedir. Quando você olha o texto, ele está justamente dizendo, quando vocês orarem, orando, ou seja, é para orar, mas ele está dizendo, o propósito da oração não é informar a Deus. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não deveria repetir a oração? Não é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo que nós não devemos usar de vãs repetições. Em outras palavras, acredito que ele está falando que a oração não deve ser transformada numa fórmula, numa espécie de reza que é repetida e você ter o conceito errado de que vai vencer Deus na canseira. Alguns acham que por muito falar serão ouvidos. Já vi gente distorcer o que Jesus ensinou em Lucas 18. Quando ele conta uma parábola sobre uma viúva que é chamada de viúva importuna, já vi gente dizendo, você tem que importunar Deus, incomodar Deus. E eu olho e digo, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus fala de uma viúva que importunou um juiz iníquo. Esse juiz não é uma figura de Deus. Ele não reflete o caráter de Deus. Ele é um homem ímpio, sem valores. Ele não estava nem aí para fazer justiça para aquela mulher. Mas ele cedeu pela importunação, porque foi incomodado. O que Jesus está fazendo não é a comparação desse juiz com Deus, é um contraste. Assim como no outro momento, em Mateus 7, Jesus disse, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que pediram. Quando Jesus diz quanto mais, ele está dizendo, vocês são ruins, maus, já atende bem os filhos. Imagina Deus que é bom. Não é mera comparação, é um contraste, é um destaque. Ele está dizendo Deus está em outro patamar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ele não vai ser vencido pela importunação. O que você precisa entender é que há nele uma disposição de te atender e de fazer algo em seu favor. Quantos estão entendendo?